Hoje, no canal Vitória pela Fé, você vai acompanhar um dos relatos mais impressionantes registrados nas páginas da Bíblia: as 10 pragas do Egito. Peço que, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e aproveite essa incrível história do poder de Deus. As 10 pragas do Egito. Há milhares de anos, um dos relatos mais impactantes da história da humanidade foi registrado nas páginas da Bíblia, no livro de Êxodo. Esse relato fala de um povo escravizado pelos egípcios, de um líder chamado Moisés e de um Deus que interveio de maneira sobrenatural para libertar os hebreus da opressão do poderoso faraó do Egito, Ramsés. Esse episódio ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. Não foram simples acontecimentos naturais, mas eventos de proporções devastadoras, que desafiaram as divindades egípcias e mostraram que o Deus dos hebreus tinha poder absoluto sobre a criação. Cada praga foi um golpe direto contra a economia, a religião e a vida cotidiana dos egípcios. E, ao mesmo tempo, um sinal para que o faraó libertasse o povo. Hoje, vamos rever cada uma dessas pragas, entendendo o que elas significaram, como afetaram a vida no Egito, e qual foi a mensagem por trás de cada uma delas. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa poderosa, que mistura história, fé e lições que ecoam até os dias de hoje. Moisés havia pedido para que o faraó libertasse seu povo e o alertou que Deus começaria a punir os egípcios se Ramsés não permitisse que eles fossem embora. Contudo, o faraó não deu ouvidos a Moisés. Diante disso, iniciaram-se as pragas. A primeira praga: as águas se transformam em sangue. A primeira praga foi um ataque direto ao rio Nilo, a principal fonte de vida do Egito. Moisés e Arão tocaram as águas do Nilo com seu cajado, e instantaneamente toda a água passou a se transformar em sangue. Um odor forte era expelido, e milhares de peixes começaram a boiar, mortos. Como o Nilo abastecia todo o Egito, praticamente toda a água egípcia se tornou sangue e imprópria para o consumo. Essa praga durou por vários dias. Para os egípcios, o Nilo era considerado sagrado, até mesmo uma divindade. Ver sua principal fonte de sobrevivência corrompida foi um choque cultural e espiritual. Ainda assim, o faraó, orgulhoso como era, permaneceu com o coração endurecido e não libertou o povo. Segunda praga: a invasão das rãs. Em seguida, vieram as rãs. Elas surgiram em quantidade inimaginável, invadindo casas, quartos, cozinhas, camas e até os palácios. O incômodo foi tão grande que o próprio faraó pediu a Moisés que intercedesse para que Deus retirasse aquela praga. Porém, quando as rãs morreram e foram amontoadas em pilhas que fediam por toda a terra, o faraó voltou atrás em sua promessa e não deixou o povo partir. Terceira praga: piolhos ou mosquitos. A terceira praga foi a transformação do pó da terra em pequenos insetos que se espalharam por homens e animais. Muitos estudiosos acreditam que eram piolhos ou mosquitos. E a infestação foi tão intensa que trouxe desespero e desconforto. Foi nesse ponto que os magos do faraó reconheceram: isto é o dedo de Deus. Eles não conseguiam reproduzir ou combater essa praga. Porém, mais uma vez, o faraó se recusou a obedecer. Quarta praga: moscas. Na quarta praga, enxames de moscas invadiram o Egito. Mas aqui houve um detalhe marcante. O povo de Israel, que vivia na região de Gósen, não foi afetado.
Era a primeira vez que uma praga fazia distinção entre egípcios e hebreus, mostrando claramente que Deus estava protegendo seu povo. O sofrimento no Egito foi insuportável, mas, apesar disso, o faraó continuou resistindo. Quinta praga: a morte dos animais. A quinta praga atingiu diretamente a economia do Egito. Uma peste mortal matou cavalos, camelos, bois, ovelhas, porcos e o gado. Até animais domésticos morreram, como os gatos, que eram cultuados nos palácios. Para um país cuja agricultura e transporte dependiam fortemente dos animais, essa foi uma catástrofe sem precedentes. Mais uma vez, o Egito sofreu grandes perdas, enquanto os animais dos hebreus permaneceu intacto. Mesmo assim, o faraó não libertou o povo. Sexta praga: úlceras e feridas. Depois veio a sexta praga: feridas dolorosas e úlceras que surgiram sobre homens e animais. Nem mesmo os magos egípcios puderam ficar de pé diante de Moisés, de tão feridos que estavam. Foi uma praga humilhante e pessoal, pois agora atingia diretamente os corpos dos egípcios, sem que pudessem escapar ou encontrar alívio. Ainda assim, o faraó manteve sua resistência. Sétima praga: a tempestade de granizo, pedras e fogo. A sétima praga foi devastadora. Moisés levantou seu cajado e uma tempestade de granizo, de pedras e fogo caiu do céu, destruindo plantações, ferindo pessoas e matando animais que ficaram ao ar livre. Foi uma catástrofe climática jamais vista. Depois disso, o faraó chegou a pedir perdão a Moisés e confessou ter pecado contra Deus. Mas quando a tempestade cessou, ele mais uma vez voltou atrás e não libertou os hebreus. Oitava praga: os gafanhotos. A oitava praga foi o golpe de misericórdia contra a agricultura egípcia. Enxames gigantescos de gafanhotos cobriram o céu e devoraram o pouco que havia sobrado da última praga. O Egito ficou arrasado, sem plantações, sem comida e sem esperança. Novamente o faraó deu a entender que libertaria o povo hebreu. Mas tão logo os gafanhotos foram embora, Ramsés voltou mais uma vez atrás de sua promessa e não os libertou. Nona praga: trevas profundas. Essa praga abalou profundamente a crença dos egípcios e causou desconfiança sobre seus deuses. O sol foi encoberto por 3 dias seguidos. O Egito ficou em total escuridão. Ra, o deus egípcio do sol, não foi capaz de resistir ao Deus dos hebreus. Quando a luz voltou, o faraó interpretou aquilo como um sinal de que Ra havia vencido e iria proteger os egípcios. Embora Moisés o tenha alertado de que foi o Deus dos hebreus que permitiu a volta do sol, Moisés também disse que a próxima praga causaria a morte de várias pessoas. E deu, mais uma vez, a oportunidade do faraó libertar seu povo para evitar a matança. Novamente, o faraó se negou. 10ª praga: a morte dos primogênitos. Por fim veio a praga mais temida e dolorosa: a morte dos primogênitos. À meia-noite, em todas as casas egípcias, do palácio ao mais humilde lar, morreu o filho mais velho. Nem mesmo os primogênitos dos animais foi poupado. Aos hebreus, Deus orientou que cada família deveria escolher um cordeiro, sacrificá-lo e passar o sangue do cordeiro nas portas. Quem fizesse isso seria poupado pelo anjo da morte. À meia-noite, a praga se confirmou. Todos os primogênitos morreram, inclusive o filho do faraó. Completamente destruído, o faraó saiu às ruas. Ouvia o choro das pessoas a quilômetros.
Então avisou a Moisés que o povo hebreu poderia finalmente deixar o Egito. As 10 pragas do Egito não foram apenas catástrofes naturais, mas sinais poderosos de que Deus tinha o controle absoluto sobre a criação, sobre os deuses do Egito e sobre os homens mais poderosos da terra. Cada praga foi um chamado para arrependimento, uma chance de mudança, mas também uma demonstração de justiça. Essa história continua sendo lembrada até hoje, não apenas como um relato histórico ou religioso, mas como um lembrete de que a liberdade tem um preço e que a fé pode transformar destinos. Há um vídeo no canal retratando o que acontece após a libertação do povo hebreu, a travessia do Mar Vermelho. Espero que tenham gostado dessa incrível história. Obrigado por acompanhar.